Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico, aqui no iFé, Conectados com Deus. Hoje vamos estudar o livro de Tiago, capítulo 4. E o estudo de hoje denomina-se Aprendendo a Orar. Eu quero ler então todo o capítulo, que vai do versículo 1 até o versículo de número 17, que diz o seguinte: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Verso 4: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Verso 11: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, faremos e viveremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Mais um capítulo muito profundo, um capítulo de palavras fortes da parte de Tiago para os seus ouvintes, os seus leitores, e isso se estende para cada um de nós que hoje, milhares de anos depois, temos aí a oportunidade e o privilégio de aprender, de ser corrigidos, de ser direcionados por esse grande livro que é o livro de Tiago. São inúmeros versículos que a gente poderia passar aqui muitos minutos ou horas falando sobre eles, mas eu quero trazer em destaque alguns para que possamos refletir e nos conectar com o Senhor no dia de hoje. Começando pelos primeiros versículos, que Tiago ele vem questionando de onde vêm todas as guerras, as contendas, por que isso tudo acontece. E no versículo 2 ele vai dizer: vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas vocês não têm porque não pedem. Então ele começa fazendo um esboço mostrando que o ser humano ele está sempre lutando em busca de alguma coisa, em busca de um propósito, em busca de vitórias. Então ele está sempre lutando, guerreando em busca de vitórias. E ele vem e mostra: olha, vocês fazem guerra, vocês lutam, vocês brigam, e ainda assim vocês não conseguem alcançar. Porque a única maneira de alcançar o grande objetivo, o grande propósito da nossa vida é pedindo àquele que tem todo o poder para realizar. Então a nossa própria força, não importa quanta riqueza a gente tenha, quanto poder a gente tenha para guerrear, para lutar, para dizimar outras nações, outros países, ainda assim nós nunca estaremos satisfeitos, porque a única maneira de nós, de fato, alcançar aquilo que o nosso coração, que a nossa alma, que o nosso espírito almeja, é pedindo
mas pedindo para a pessoa certa, pedindo para aquele que pode fazer. E ele fala, olha, mas não é simplesmente pedir. Então, você simplesmente quer riqueza, você simplesmente quer fama e você vai pedir a Deus e ele vai te dar? Não é dessa forma. Então ele diz, olha, não adianta fazer guerras, não adianta fazer lutas, contendas, porque ainda assim você nunca vai estar satisfeito. Você precisa pedir. Mas muitas vezes pede e não recebe, pois pede por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E aí vem um ponto muito delicado e muito sério, que por isso que a nossa mensagem de hoje foi denominada Aprendendo a Orar, porque eu aprendo a orar de uma maneira diferente quando eu leio esse versículo, que muitas vezes a gente pede e não recebe porque nós pedimos mal, pedimos errado, porque pedimos para o nosso próprio prazer. Eu entendo que a nossa oração ela não pode ser egoísta. A minha oração não pode ser para me fazer feliz, só que essa felicidade acabar trazendo tristeza, trazendo tragédia, trazendo coisas negativas para a vida de outras pessoas. Então eu não posso cobiçar algum bem material de outra pessoa e pedir aquilo para mim, porque o Senhor pode me conceder aquilo, porém aquela pessoa não vai mais ter. Então isso não é justo e o Senhor ele é justo, ele jamais permitiria que isso fosse acontecer. Então, por isso que muitas vezes nós pedimos ao Senhor, nós oramos, nós acreditamos, mas ainda assim a nossa fé não faz aquilo acontecer, porque nós pedimos mal, pedimos por motivos errados, pedimos por motivos egoístas, pensando só em nós, pensando no nosso prazer, não para glorificar ao Senhor, não para que seja algo por um bem comum, para uma coletividade, para uma comunidade, mas sim só para mim mesmo, só para minha família, e isso é o cúmulo do egoísmo. E é justamente por isso que muitas vezes a nossa oração não é respondida. E talvez você consiga puxar na sua mente o porquê que muitas vezes portas não foram abertas na sua vida, por mais que você acreditou, por mais que você orou, por mais que você creu com toda a sua fé, mas ainda assim não aconteceu. Muito provavelmente é porque o motivo do seu coração, a sua ambição lá no fundo, era uma ambição egoísta. Era algo que só trazia proveito para você e não trazia um proveito para Deus, para a obra de Deus, para as pessoas à sua volta. O nome do Senhor, ele não seria glorificado através daquela bênção. E Tiago vai dando continuidade, então, ele já entra em alguns versículos aqui de prensa, de palavras fortes, de palavras diretas para cada um de nós, onde ele nos chama de adúlteros. No versículo 4, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Tiago é claro em dizer, não existe meio termo, não existe um pé aqui, outro ali, não existe estar em cima do muro. Ou nós somos amigos de Deus e fazemos aquilo que o agrada, ou automaticamente nós estamos comprando uma guerra com o Senhor, nós nos tornamos inimigos de Deus. Não tem um meio termo, isso é uma coisa muito séria, porque muitos de nós podemos já ter uma fé cristã, podemos ser cristãos há anos, há dezenas de anos, e ainda assim a gente não tem essa percepção de que precisamos escolher um lado. Quem está em cima do muro automaticamente é inimigo de Deus. Isso é muito sério. Como que nós podemos ser inimigos de Deus? E muitas vezes a gente nem sabe disso, a gente nem percebe isso. Mas essa é uma estratégia do diabo, de não atacar. Quando vê que a gente está inconstante, que a gente está oscilante, que a gente está ali um pé aqui, um pé na vida com Deus, um pé fora, e um pé servindo ao Senhor, uma parte servindo ao Senhor. Em um dia eu sirvo a Deus, em outro dia eu não sirvo. Em um ambiente eu sirvo a Deus, em outro ambiente eu não sirvo. O inimigo ele não vai fazer nada, porque você já está em posse do diabo por conta disso. Porque a amizade com o mundo ela já é automaticamente uma inimizade para com Deus. E ele vai seguindo, ele diz no versículo 7, portanto, submetam-se a Deus, ou seja, se renda, se entregue totalmente a Deus e resista ao diabo, e assim ele fugirá de vocês. Então, Tiago, ele deixa claro que ele sabe que não é fácil a gente viver uma vida de amizade com Deus e inimizade com o mundo. Realmente não é fácil. Porém, ele diz, aqui está o segredo, submeta-se a Deus. Então se entregue verdadeiramente, seja submisso, esteja abaixo da missão de Deus, esteja abaixo ali da vontade do Senhor para a sua vida e resista ao diabo. Não deixe que as tentações, nós já falamos nos versículos, nos capítulos anteriores a respeito da tentação, falamos que Salomão, por mais sábio que era, caiu na tentação e morreu longe do Senhor.
Então, resistir ao diabo é importante, é necessário, porque ele vai tentar te fazer cair na tentação, voltar para a amizade com o mundo, mas nós podemos resistir ao diabo e se submeter ao Senhor, e assim ele fugirá de nós. E caminhando já para o encerramento, ele também vai dizer no versículo 10, humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Esse é o caminho para a glória, esse é o caminho para a gente ser vitoriosos. Lá no início ele disse, olha, vocês vivem a lutar, a fazer guerras e não alcançam nada. Por quê? O caminho da vitória, o caminho da exaltação é esse. Precisa se humilhar diante do Senhor, precisa se submeter a Deus e resistir ao diabo. É assim que nós alcançamos a vitória. E finalizando, ele diz no versículo 37, pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, a omissão, ela também é pecado. Não é simplesmente você cometer alguma coisa, você cometer uma coisa ruim com o seu próximo, com alguém, mas só de você saber que deveria fazer alguma coisa boa e você não fez, você está cometendo pecado. Então isso é algo muito sério, algo muito profundo. Acredito que são aqui muitos versículos para a gente refletir e aplicar em nossa vida, mudando de fato a nossa conduta, melhorando a nossa vida como cristãos que somos, cristãos falhos, cristãos pecadores, mas crentes de que podemos e devemos melhorar a cada dia. E que possamos então refletir acerca disso e conectar-nos com Deus neste dia. Este foi o estudo bíblico do iFé, Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.